Tá bem? Graças Qual que é o seu destaque, meu velho? Meu destaque é estar contigo e com o Mansur hoje. Falso. Cara. É uma maravilha. Falso. Tem coisas importantes para discutirmos aí hoje? Bastante, várias. Cara, mas olha, esse negócio da discussão, se a gente for ver, tem gente que pensa que o Big Brother é só um... Rapaz, o ser humano, ele tá difícil de entender, cara. Qualquer coisa é brigar, todo mundo quer estar certo, mas não tem limite, eu tenho razão, daqui a pouco eu perco, porque... As pessoas de verdade, cara, eu acho que pelo lado educacional, assim, se perde e aí acaba tendo a gente que discutir isso. E não chame mais ninguém de inútil, porque isso tá dando um problema danado, tá, Alex? Ó, obrigado você que tá aqui na companhia e vai ficar com a gente. Queria mandar um abraço, né, pro nosso querido Paulo Andrade, reforço da casa. A Gil, a janela tá aberta ainda, até 7 de março. Então, é digno de Aeropaulo aí, de buscar no aeroporto. A estreia dele diz que vai ser aqui no Troca. É isso? Vai narrar o Troca? Vai sentar no lugar de alguém aqui. Paulo, seja bem-vindo, cara, que você tem uma carreira já linda, belíssima, construída na ESPN, que realiza o seu sonho aqui também agora, nesse novo desafio aqui na Globo. Craque, cara, craque. Um beijo aí pro Paulo, que tá vindo aqui para ser nosso companheiro. O Mansur destacou, né, aqui os ecos do clássico, podemos falar assim, Mansur? Uma pena que a gente ainda está falando muito fora do campo, né, de tudo que aconteceu depois, né, do jogo entre São Paulo e Palmeiras, o jogo que foi no Morumbi. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, hoje ela se pronunciou pela primeira vez, né, desde, né, o jogo. Ela deu uma entrevista ao GE, falou sobre toda a confusão, sobre as ofensas de membros da diretoria do São Paulo, ali depois no término do jogo, falou que ficou revoltada, né, quando chegou em casa e tomou conhecimento. Vamos escutar um pouco a Leila. Eu estava naquele jogo, não é? Eu não presenciei aquela cena no Morumbi, mas eu achei muito esquisito, muito estranho. Eu já fui a vários, como presidente do Palmeiras, já fui a vários jogos no Morumbi e eu nunca presenciei um ambiente como aquele. Quando nós descemos do ônibus, existiam várias caixas de som, mas com o hino do São Paulo, mas num volume que era impossível nós conversarmos. Falei, mas o que está acontecendo? Que falta de respeito, sabe? Isso não dá para conversar. Eu achei estranho aquilo, que nunca aconteceu isso, foi a primeira vez no Morumbi. Quando eu estou andando pelo meio do torcedor do São Paulo, eu nunca fui hostilizada, pelo contrário, sabe? Eu sempre fui muito respeitada no Morumbi. Nunca tive problema de agressão verbal ou piadas, não é? Nunca, sabe? Eu sempre fui muito respeitada pelo torcedor do São Paulo. Eu acho que é pela minha postura. Eu tenho muito respeito pelas instituições e pelo torcedor, seja quem for. Quando eu cheguei na minha casa, eu comecei a receber mensagens, não é? Dessa confusão e imagens, não é? Dessa confusão, entender inclusive imagens de jornalistas. Eu falei, gente, o que está acontecendo? E liguei para o meu pessoal, não é? E para o meu diretor de futebol, para o meu vice-presidente, aí me informaram daquela confusão toda, né, envolvendo o presidente do clube, o Júlio Casares, o diretor de futebol, o senhor Carlos Belmonte, não é? Agredindo de uma forma criminosa, não é? O nosso treinador, de atitudes xenófobas, né? E eu não posso admitir uma coisa dessa. A Leila ainda, né, na entrevista, ela não poupou críticas, então, ao diretor de futebol do São Paulo, o Carlos Belmonte. Aí a imprensa começou a soltar outros vídeos. Aí eu vi um vídeo horrível do diretor de futebol, Carlos Belmonte, não é? Xingando de uma forma extremamente criminosa e preconceituosa o nosso treinador. Eu espero, não é, que as autoridades tenham uma atitude exemplar punindo esse diretor de futebol, esse Carlos Belmonte, tá? Para que isso não aconteça novamente. E digo mais, eu vou conversar com os meus advogados, não é, que eu gostaria até que ele não fosse mais no Allianz Parque, sabe? Essa pessoa é uma persona não grata nos nossos ambientes,
Porque não pode, uma pessoa desse tipo, ela fomenta a violência. O que nós mais temos hoje que coibir, não é essa violência insana, não é, no futebol. E nós, como dirigentes, nós temos que ser os primeiros, não é, a levantar essa bandeira. Não daquela forma que eu vi no Morumbi. Gente, aquilo é inadmissível. E eu só acredito que a gente consiga coibir esse tipo de violência com punição. E tem que começar a punição pelos dirigentes. Os dirigentes não podem. É porque o que acontece? Eles querem jogar para a torcida, querem ficar bonito com o torcedor. Mas o que acontece? O São Paulo não joga sozinho. O São Paulo joga com outros clubes. Ele acaba incitando uma violência desmedida com os outros clubes, não é? Então, que o torcedor comum do São Paulo não tem culpa, sabe? Então, é uma irresponsabilidade absurda. Nós estamos muito revoltados. Eu não vou admitir, em hipótese nenhuma, que quem quer que seja agrida verbalmente ou fisicamente, seja como for, qualquer dos nossos profissionais. Eu sou a presidente do Palmeiras e eu estou aqui para defender o nosso clube e os nossos profissionais. Estamos estudando com nossos advogados quais as medidas jurídicas, não é, que podem ser adotadas contra esse diretor de futebol. Eu acredito que ele será processado, não é? Ele será julgado pelo TJD, não é? E pelo STJD. E nossos advogados, vão trabalhar para que haja uma punição exemplar. Tá? Então, e com relação às ofensas proferidas contra o nosso treinador, nós estamos conversando com o nosso treinador que a iniciativa tem que ser dele, não é? Do Abel. Então, o que ele precisar, o que ele quiser, né, fazer, nós estamos aqui para dar o amparo jurídico que ele precise. Mas justiça comum também? Sim, também, mas aí teria que ser o Abel, não é, ingressando com a ação, então isso tem que ser, ele tem que decidir, mas nós estamos conversando com ele e o que ele decidir, nós estamos aqui para apoiá-lo. Mas da parte do Palmeiras, você sabe que no fundo, eu acho que isso tudo é despeito, é inveja do trabalho ímpar do Abel aqui no Brasil, um técnico extremamente vencedor. A Leila também, Alex, Mansur, falou diretamente sobre a relação com o presidente do São Paulo, né? Como fica a relação com o Júlio Casares, claramente estremecida aí depois do episódio. Vamos escutar. Olha, eu não conversei com o Júlio depois do que aconteceu, não é? Eu conheço o Júlio Casares há bastante tempo, antes dele ser presidente do São Paulo. Sempre tive realmente uma relação muito boa com ele, mas eu vou te falar uma coisa, Thiago, eu tenho uma ótima relação com todos os presidentes de clube. Nunca tive problema com nenhum deles, sabe? Eles sempre foram respeitosos comigo e com o Palmeiras, e a recíproca é verdadeira. Me causou muita estranheza a atitude do Júlio, muita estranheza, sabe? O que ocorreu nesse último domingo. Eu não sei o porquê que ele estava tão revoltado, não é? Aquilo lá foi um ataque à minha pessoa como presidente do Palmeiras e à instituição, a Sociedade Esportiva Palmeiras, sabe? Porque quando ele age daquela forma, não é? Impedindo o meu treinador, não é, de conceder entrevista coletiva para vocês. Meu treinador não falou porque proibiram. Eu nunca vi um negócio desse. E essa história de que é uma retaliação porque pelo tratamento que é dado ao São Paulo no Allianz Parque, isso não é verdade. Quando o Júlio fala isso, ele mente. Nós nunca deixamos de oferecer sala de imprensa para o São Paulo, sabe? Ele tem a sala de imprensa, que é a nossa sala principal, não é? E alguns clubes, eles preferem falar em outro local porque querem ir embora logo, estão com pressa, não é? Então, nós nunca proibimos nenhum clube, o São Paulo, ou quem quer que seja, de ocupar um espaço para dar entrevista. E lá no São Paulo, domingo, nos proibiram, sabe? Então, eu achei muito estranho, não entendi a atitude do Júlio, eu não sei o porquê disso, sabe? Eu acho o seguinte, ele só incita mais
violência. E nós estamos aqui para trabalhar pelo contrário, pela paz, pelo respeito, pelo entretenimento que é o futebol. Eu sempre tive uma ótima relação com ele, sim, mas agora eu não sei, entendeu? Ele me desrespeitou e desrespeitou também a Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu estou aqui para proteger o meu clube. Procurado pela Globo, Mansur, o São Paulo enviou um comunicado assinado pelo presidente Júlio Casares, que a gente vai ler aqui para o torcedor do São Paulo, todo mundo que está ligado no Troca de Passes. Abre aspas, Carlos Belmonte não é xenófobo. Conversei com ele sobre o assunto e ele explicou que, de cabeça quente após os erros de arbitragem na partida, usou a nacionalidade do treinador como forma de identificação e não qualificação. E ele destacou que, naquele momento, o próprio treinador não estava no local. Lamento que, em 2022, a presidente Leila não pensou de forma inclusiva em promover a paz nos estádios. Na ocasião, após o término da final do Paulistão, não houve qualquer comoção ou pedido de desculpas da instituição sobre ato homofóbico em relação ao São Paulo Futebol Clube. Dirigentes, técnicos, jogadores e demais pessoas envolvidas no futebol não devem agir com violência. Repudio quem maltrata jornalista retirando seu instrumento de trabalho das mãos, quem chuta microfone, quem peita jogador do time adversário, mesmo não sendo atleta. Enfim, temos todos juntos de trabalhar para combater esse tipo de situação, tanto dentro como fora de campo. Respeito ao adversário também deve ser dado com boas instalações em seu próprio estádio próprio, condições para jornalistas trabalharem em segurança. Sempre recebemos bem a Leila, como ela mesmo diz, no Morumbis, mas não podemos dizer o mesmo do São Paulo no Allianz. Já tivemos diversos incidentes com os nossos profissionais por lá. Não podemos viver como dirigentes do passado, mas não podemos deixar de ter o amor por nosso time do coração. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.